e eu estou aqui para trazer uma palavra profunda, abençoada para vocês. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso e é por essa razão que nós estamos aqui para ouvirmos a sua palavra, para podermos crescer espiritualmente. E eu confesso para vocês que a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi se entregar a Deus de uma maneira radical, sabe? Eu vejo que hoje em dia as pessoas querem andar com Deus e querem andar no mundo, e aí elas não desfrutam nem do mundo, porque elas vivem, já conhecem a palavra, e elas também não desfrutam da presença do Senhor, da comunhão com Deus, porque elas estão com o coração dividido. E no livro de Tiago, capítulo 1, está escrito que aquele que duvida, aquele que tem um coração de ânimo dobre, ou seja, está com o coração dividido, essa pessoa não receberá nada do Senhor. A pessoa que duvida, como está escrito no livro de Tiago, é como a onda do mar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E eu tenho certeza que com esta mensagem que eu vou te trazer aqui, com essa revelação que Deus me trouxe, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Você será totalmente transformado a partir de hoje, se você colocar em prática o que eu vou te trazer aqui. Eu sei que eu estou falando para muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, são pessoas que se desviaram da fé por algum motivo, e nós podemos até gravar um vídeo depois falando sobre os motivos que nos fazem desviar da fé. Um deles, por exemplo, é o dinheiro. O apóstolo Paulo disse: muitos por amarem a riqueza, por amarem o dinheiro, se desviaram da fé e trouxeram para si muito sofrimento. Irmãos, eu já perdi muito dinheiro, eu já fiz muitas escolhas erradas nessa vida, e por isso eu quero te ajudar todo dia, como você pode tomar as decisões certas, andando, obedecendo a Deus. Amém? Olha, eu tenho trazido aqui orações no meu canal do YouTube, orações de manhã e oração à noite. Você que ainda não acompanha essas orações, eu peço que você acompanhe junto comigo. Todo dia, 5 horas da manhã, eu já estou ali orando, profetizando bênçãos para o seu dia. E eu sei da importância que é você falar com Deus em primeiro lugar. Antes de você falar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, antes de você falar com qualquer pessoa, é muito importante que você fale com Deus. E por isso, todo dia, 5 horas da manhã, eu tenho orado junto com vocês. Amém? Irmãos, como eu disse, hoje eu vou trazer aqui um segredo espiritual que vai fortalecer a vida de vocês. Eu quero ler um versículo que está no livro de Hebreus, capítulo 12. Para você que ainda não leu esse capítulo, eu te aconselho a ler esse capítulo. Hebreus, capítulo 12, ele fala muito sobre a disciplina que Deus trata conosco, a maneira como Deus trata com a gente. E Deus é um Deus amoroso, um Deus que é Pai, um Deus que nos ama. Mas o amor não é bajulação, não é você ficar o tempo todo passando a mão na cabeça do seu filho, não. O amor disciplina, o amor corrige, né? E o próprio Jó, nós lemos no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, ele disse assim: não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas ele também cura. Amém? Então Deus, ele permite o sofrimento, ele permite a dor, a ferida, mas ele também cura. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, que nós precisamos ser curados, e só existe uma maneira pelo qual isso vai acontecer: se você passar pela disciplina de Deus. Hoje mesmo eu estava conversando com uma irmã e ela disse: olha, Deus está tratando comigo de uma maneira que eu nunca vi, e eu estou me sentindo muito renovada, alegre por isso. Irmãos, é esse sentimento que a gente tem que ter, tá bom? Você, quando passar pela disciplina de Deus, pelo tratamento dele, você não deve desprezar a disciplina, você não deve ignorar, você não deve ficar triste. Porque aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo 7, olha o que está escrito: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? E se a disciplina é para todos os filhos, e vocês não estão sendo disciplinados, então vocês não são filhos. Olha o quanto isso é sério, irmãos. Se nós estamos sendo disciplinados, quer dizer que nós somos filhos de Deus, certo? Se nós não somos disciplinados, então quer dizer que alguma coisa está errada. Quer dizer que Jesus ainda não entrou na nossa vida, que a gente ainda não é filho de Deus. E aí então, ele fala que as dificuldades
elas são uma forma de disciplina de Deus. E aqui ele continua dizendo, olha, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. E eles nos disciplinavam de acordo com a maneira que eles achavam melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Deixa eu te dizer uma coisa, quando o seu coração começa a se desviar, começa a se afastar de Deus, aí tem que vir a disciplina. E o que eu vejo acontecendo é o seguinte, primeiro Deus disciplina a gente no particular. Deus fala conosco, você vai fazer uma coisa errada, o Espírito Santo ele te convence, não vai por esse caminho, sabe? Deus está sempre nos chamando de volta. Às vezes uma decepção amorosa que você tem e Deus te mostra, olha, é porque você estava idolatrando aquela pessoa, por isso que deu errado. Talvez algo deu errado na sua vida e ali Deus te mostra, olha, foi a minha disciplina que fez isso. Você estava se afastando de mim, você já não orava mais. Tantas coisas podem acontecer, mas nós precisamos entender que a principal razão que vem a disciplina é para a nossa santidade. É para que a gente abandone o pecado, para que a gente firme mais com Jesus. E olha a continuação, olha o que está escrito. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E o versículo que eu quero ler para você nessa mensagem de hoje é esse aqui, ó. O versículo 13 de Hebreus capítulo 12. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Aqui está escrito, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe como que a pessoa manca anda? Ela manca o quê? Ela fica o quê? Andando numa perna só. Essa pessoa tem dificuldade de se locomover, ela não corre, ela o tempo todo quer sentar. Por quê? Ela precisa de um apoio, algo para sustentar essa pessoa. E esse apoio seria o quê? O que uma pessoa manca usa? Ela usa o quê? Uma bengala, não é? Ela usa um apoio para que ela possa caminhar de maneira praticamente normal. E aí eu fico pensando numa coisa, quantas pessoas hoje usam bengalas na vida espiritual, não é verdade? Às vezes é um pastor, às vezes é o esposo, a esposa, às vezes são os filhos, às vezes é uma igreja. Irmãos, nós podemos contar com a ajuda de muitas pessoas, mas nós devemos depender somente do Senhor. Amém? Você só pode depender de Deus, você não pode ficar dependendo dos outros a vida inteira. Uma bengala, você usa ela por um tempo determinado. Você não pode usar uma bengala a vida inteira. Sabe, você que às vezes machucou a perna por algum motivo, caiu de moto, foi jogar bola, machucou o pé, você vai usar uma bengala temporariamente. E trazendo para a vida espiritual, o que acontece? Muitas pessoas ficam dependentes uma das outras e aí elas não criam, elas não começam a caminhar com Deus de verdade. E aqui está dizendo, olha, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Eu acredito que eu estou falando para muitos de vocês aqui. Muitos precisam ser curados. Você está precisando ser curado. Sabe por que você está passando essa luta? Porque você ainda não se posicionou. Você ainda não criou caminhos retos para você. E é por isso que a cura não vem. Você ainda está mancando, não tem problema nenhum você mancar. Mas você tem que aprender agora a confiar em Deus e depender somente dele. E aí sabe o que vai acontecer? A cura completa vai vir sobre você. Talvez até hoje você estava dependendo de alguém para buscar a Deus. E eu quero te aconselhar a você ter o seu próprio relacionamento com o Senhor. Amém? Você mesmo, onde você está, você pode ter uma vida com Deus. Você não precisa ficar dependendo de alguém para receber uma oração, para buscar a Deus, para entender a palavra. Você pode buscar esse relacionamento. Glória a Deus. Irmãos, então, aqui está dizendo que o manco deve ser curado. E aí eu fico pensando uma coisa. O manco precisa de equilíbrio, certo? Pense junto comigo aí. O manco precisa de equilíbrio. E Deus quer que a gente tenha uma vida equilibrada, consequentemente, certo? Uma vida que não depende de nenhuma bengala. A gente tem uma vida equilibrada. A gente consegue caminhar sozinho, nós e Deus, sem depender de nada.
E aí a Bíblia diz algo muito interessante. Aqui no livro de 2 Timóteo, o versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7. Olha o que está escrito. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Olha que interessante, irmãos. Aqui está dizendo que Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Espírito Santo que coloca em você o amor de Deus, que te faz amar as pessoas, é o mesmo Espírito Santo que também te dá poder. O mesmo Espírito Santo que te dá poder para vencer o pecado, te dá poder para profetizar, para expulsar demônios, para fazer tantas coisas. Esse mesmo Espírito Santo, ele te dá também equilíbrio. Ou seja, tem muitas pessoas hoje que elas até convivem bem com as outras, mas elas não têm a sabedoria. E muitas vezes elas não agem nessa balança, sabe? Elas não têm esse equilíbrio. Tem pessoas que têm muito poder, são muito usadas por Deus, mas não amam o seu próximo. E sabe de uma coisa, o mesmo Espírito Santo que te faz orar em línguas, te dá poder espiritual, ele também te dá poder para controlar a sua língua, para falar bem do outro, para não criticar, para não fazer fofoca. Tem muitas pessoas que são uma bênção, mas irmãos, só isso não adianta, você tem que ser bênção também na vida dos outros. Tem que ser um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. Você não pode somente, por exemplo, crescer financeiramente e deixar de socorrer o próximo. A Bíblia diz o seguinte: se você, tendo condições financeiras, vendo seu irmão passar necessidade e você não ajuda, como pode então o amor de Deus estar no seu coração? Então, a mensagem que eu quero trazer hoje, irmãos, é sobre equilíbrio. Nós estamos precisando urgentemente de equilíbrio. O mesmo Espírito Santo que te capacita com poder, te dá autoridade espiritual, é o mesmo Espírito Santo que te dá amor, paciência, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, que são os frutos do Espírito Santo. Amém? E eu falo isso porque a Bíblia diz o seguinte, lá em 2 Pedro, capítulo 3, nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, tem que ter um equilíbrio. Você não pode só conhecer a palavra, você tem que também crescer na graça. E a graça ali representa também o seu relacionamento. Você tem que aprender a demonstrar graça no seu relacionamento com as pessoas. Irmãos, nós precisamos receber da graça de Deus e praticar essa graça no dia a dia. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que elas são pessoas de oração, pessoas que conhecem a palavra, elas cresceram no conhecimento, mas elas têm pouco da graça de Deus. Irmãos, estão sempre chateados com o pastor, com o irmão da igreja, não liberam perdão. Essas pessoas guardam mágoa por qualquer coisinha, sabe? São pessoas amarguradas. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: cuidado para que essa amargura não crie raízes e você contamine a si mesmo e contamine os outros e ainda se afaste da graça de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se nós não soubermos demonstrar graça no relacionamento com as pessoas, até o nosso relacionamento com Deus é prejudicado. Por exemplo, a Bíblia diz que o marido que trata mal a sua esposa, até as suas orações são interrompidas. Jesus disse: se você não perdoar o seu irmão, o Pai Celestial também não te perdoará. Irmãos, é muito importante termos o equilíbrio. Como está escrito aqui, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? O mesmo Deus que te dá capacidade, para orar, para buscar ao Senhor, é o mesmo Deus que te dá capacidade para amar aquela pessoa que não quer orar, aquela pessoa da sua casa que vai contra você. Então, pense em Jesus. Jesus, ele tinha esse equilíbrio na vida dele. Ele era um homem que sabia falar com uma pessoa necessitada, mas ele também exortava aqueles que eram orgulhosos. Jesus, ele sabia falar duro com pessoas que não queriam o evangelho. E ele fazia isso para quebrar o orgulho delas, mas ele também falava com mansidão, principalmente para aqueles que eram complicados, aqueles que eram teimosos. Então, você pode sim agir com equilíbrio na sua vida. Esse é o segredo, guarde isso, o equilíbrio. Irmãos, eu sou uma pessoa de oração.
Eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito de ir na igreja presbiteriana. Eu gosto muito de ir na igreja assembleiana. Eu gosto muito desse lado pentecostal. Eu sou a pessoa pentecostal. Aliás, eu acredito que todo cristão é pentecostal na sua origem, porque nós viemos de Pentecostes. Só que eu frequento a igreja presbiteriana e muitas pessoas falam: nossa, que absurdo, a sorveteriana, né? Tem muita gente que chama isso. E essas pessoas, elas zombam, elas não acreditam que uma pessoa pentecostal pode frequentar uma igreja presbiteriana. Irmãos, eu sei muito bem viver o equilíbrio. Eu sou uma pessoa espiritual, mas eu sei conviver, eu sei conversar com as pessoas. Tem pessoas que são muito usadas por Deus, mas elas não sabem relacionar com as coisas dessa terra. Elas não sabem conviver em família. São pessoas que vivem no monte, nas igrejas, mas não passam um domingo almoçando com a família só porque a família não busca a Deus. Irmãos, devemos buscar o equilíbrio. Como eu disse, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, cresça no conhecimento, busca a Deus, vai orar, vai fazer isso mesmo, mas ao mesmo tempo cresça na graça. E às vezes o fato de você ter um bom relacionamento com as pessoas vai ser a chave para elas se converterem. Esses dias eu encontrei com uma irmã e ela me contou que o marido dela não era cristão, não buscava a Deus. E aí eu até falei com ela: será que não está faltando equilíbrio na sua vida? Você fica só na obra de Deus, você fica só subindo no monte para orar. Muitas vezes você é intolerante com seu esposo, porque o seu marido não tem que saber tudo da Bíblia, ele não tem que saber viver como um cristão, ele não conhece ainda os princípios. E talvez você está sendo um empecilho. E aí fica essa pergunta: será que nós estamos sendo pedra de tropeço para que as pessoas se convertam? Às vezes o fato de você ficar falando demais na cabeça, isso vai prejudicar. O próprio livro de 2 Pedro, que nós lemos agora mesmo, o apóstolo Pedro disse o seguinte: mulheres, vocês que têm um marido que não é cristão, vocês ganharão o seu esposo sem palavras, através do seu bom procedimento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Se tem uma coisa que homem não gosta, é mulher falando na cabeça da gente. É mulher o tempo todo martelando na nossa cabeça, sabe? Então fica aí um convite, né, para você: seja equilibrada, seja moderada. Às vezes o fato de você falar com calma, com carinho, ou às vezes não falar nada, vai ser definitivo para que aquela pessoa se aproxime do Senhor. Amém? Eu falo isso porque a gente que conhece a Deus, a gente quer tanto que as pessoas experimentem o sobrenatural, o espiritual, a comunhão com Deus, e a gente muitas vezes é chato, intolerante. Tem momento de falar, irmãos, tem momento de ficar de boca fechada, tem momento que você vai ter que deixar o seu próprio testemunho de vida falar, porque a pessoa não dá ouvidos, a pessoa não quer conversar sobre religião, e aí você vai mostrar que o que você vive não é uma religião, é um relacionamento com o Senhor. Amém? Então, eu já presenciei muito isso. O fato de eu ser equilibrado abriu portas para que eu pregasse o Evangelho. Irmãos, no meu canal do YouTube já são mais de 12 milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque eu falo de forma equilibrada. Imagine se eu criticasse as outras religiões, outros pastores, se eu agisse de forma desequilibrada. Muitas pessoas iriam dizer: eu não vou seguir esse pastor não. Mas o fato de eu trazer o simples e puro Evangelho da palavra de Deus faz com que as pessoas se interessem. Porque as pessoas elas não têm preconceito tanto assim com a Bíblia, com o Evangelho. Elas têm preconceito com a religiosidade, com a intolerância. As pessoas estão cansadas disso. Então, quando você traz um ensinamento equilibrado sobre a Bíblia, sem aquela necessidade, né, de querer converter a pessoa na sua força, você está dando espaço para o Espírito Santo agir. Amém? A Bíblia diz: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Glória a Deus. Espero que vocês tenham entendido. Guardem somente esta palavrinha na sua vida: equilíbrio em todas as áreas. Irmãos, tem irmãos que são uma bênção, mas vivem na miséria financeira. Por quê? Não são equilibrados. Quando recebem um dinheiro, gastam na mesma hora. Não querem trabalhar. Então tem o equilíbrio. O apóstolo Paulo falou: olha, irmãos, eu não quero ser um peso para a igreja. Por isso, eu fabrico redes para vender.
O apóstolo Paulo, ele aprendeu, olha, eu tenho que ser equilibrado, eu não posso ficar também colocando um fardo sobre os irmãos. Não estou dizendo que é errado você que é da obra receber, o trabalhador é digno do seu salário, mas que tenha o equilíbrio em todas as coisas. Saiba conversar com as pessoas, não seja um crente chato, intolerante, seja uma pessoa legal, divertida. E eu falo isso porque a gente acha, né, que quanto mais santo a pessoa é, mais séria ela tem que ser. Irmãos, não é assim. Sabe, eu poderia vir aqui, irmãos, com um terno, colocar um terno, uma camisa, uma gravata, e eu passar uma imagem super séria para vocês, mas eu não sou assim no dia a dia. Entendeu? Então eu procuro ser eu mesmo. E você tem que buscar esse equilíbrio em todas as áreas da sua vida. E você pode ter certeza, o Espírito Santo vai te ajudar. O mesmo Espírito Santo que te faz orar em línguas é aquele que vai te ajudar a controlar a sua língua. E você então pode ser espiritual ao mesmo tempo e ao mesmo tempo uma pessoa normal, uma pessoa natural, uma pessoa que tem problemas como qualquer outro, sabe? Então espero que você tenha entendido essa mensagem. E eu tenho visto aqui muitos comentários, né, de pessoas que acompanham as orações. Eu louvo a Deus pela sua vida. Se você puder, você vai digitar aqui agora. Escreva aqui o seu primeiro nome e você vai escrever: Deus está me dando equilíbrio. Amém? Escreva isso, o seu nome, Deus está me dando equilíbrio. Eu tenho certeza que o equilíbrio vai trazer a cura, a solução, portas abertas para você, muita coisa, irmãos. Quando alguém encontra equilíbrio na sua vida, a pessoa se sente confortável de abrir o coração para você. Ela sabe que não vai ser julgada, não vai ser condenada. Ela sabe que vai encontrar em você alguém parecido com Jesus, porque Jesus, ele era assim. Amém? Saiba conviver com as coisas do céu, como o apóstolo Paulo disse, buscai as coisas do alto. Mas ao mesmo tempo, saiba conviver com pessoas, saiba resolver seus conflitos, saiba demonstrar graça nos seus relacionamentos. Aleluia. Irmãos, nós vamos orar agora. Se você puder, você vai fechar os teus olhos. É claro que se você estiver dirigindo, não feche os olhos, por favor. Teve um dia que uma pessoa falou: pastor, eu estou dirigindo, tem que fechar os olhos também? Não faça isso, pelo amor de Deus. Irmãos, nós vamos orar agora e eu tenho certeza que o mesmo Espírito que nos dá poder, amor, ele vai nos dar equilíbrio. Glória a Deus. E nós vamos ter muita paciência. Se tem uma coisa que a gente tem que ter, irmãos, é paciência. Paciência para lidar com as pessoas da nossa casa, principalmente no trabalho, na faculdade. Nós precisamos de paciência, que é um fruto do Espírito. Então, eu creio, o Espírito Santo vai nos dar muitos frutos e a gente vai conseguir ver o agir de Deus na nossa vida. Amém? Feche os seus olhos e eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida desta pessoa. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor derrame bênçãos sobre ela, que o Senhor capacite, Pai, este homem, esta mulher, a ter equilíbrio na sua vida. Que essa pessoa manca seja curada, Pai. Essa pessoa que hoje depende de várias bengalas, de várias coisas para se agarrar com Deus. Pai, em nome de Jesus, cura essa pessoa agora. Que ela se liberte dessas bengalas e que ela comece a caminhar contigo, meu Pai, sem depender de nada. Que essa pessoa aceite a disciplina do Senhor. Que essa pessoa seja curada, transformada, liberta, meu Pai, em nome de Jesus. Que ela venha ser uma pessoa equilibrada, que leva a sério as coisas do Senhor, mas ao mesmo tempo é uma pessoa generosa, uma pessoa que sabe relacionar bem com os outros, uma pessoa carismática, equilibrada. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que eu falei para muitas mulheres aqui que têm os seus esposos que não são cristãos, não buscam a Deus, e é tão difícil, meu Pai, ter esse equilíbrio. É tão difícil viver com paciência em relação àqueles que ainda não te conhecem. Mas, Senhor, eu te peço, dá-nos desse equilíbrio, dessa paciência, dá-nos o domínio próprio. Este homem também, meu Pai, que tem tido dificuldades com a esposa. Oh, Deus, eu sei que muitos homens têm passado por lutas no casamento. Senhor, nos ajude a relacionar bem, a solucionar problemas, a resolver conflitos emocionais e fora de nós também. Em nome de Jesus, Deus, nos dê sabedoria e equilíbrio para lidar nas áreas da finança, Pai. Quantos agora, Pai, são uma bênção, são pessoas de Deus, mas estão passando necessidade porque não sabem controlar os seus impulsos, não sabem guardar dinheiro, investir,
não sabem como ganhar mais dinheiro, são pessoas que estão em desequilíbrio nessa área financeira. Oh, meu Pai, dá sabedoria para esta pessoa, que essa pessoa consiga, meu Pai, resolver todas as questões da vida cotidiana. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que muitos também não têm equilíbrio na área sexual. Oh, Pai, quantos aqui estão presos na pornografia, na prostituição? Quantos agora, meu Pai, estão passando aperto porque estão fazendo coisas erradas e sabem que estão devendo, sabem que estão fora da Tua comunhão. Pai, em nome de Jesus, traga o equilíbrio, traga o perdão para essa pessoa, o domínio próprio, que ela consiga controlar seus impulsos carnais. Ó Senhor, meu Deus, eu te peço, fortaleça essa pessoa agora, Pai. Que o mesmo Espírito Santo que nos dá amor, Ele também nos dá poder. Poder para vencer este mundo, poder para vencer o pecado, vencer qualquer coisa que está diante de nós. Eu creio, meu Pai, que o Senhor falou com muitos de nós aqui e que o Senhor continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.